E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 31ª rodada do Brasileirão. É isso aí, galera. Segue com a gente, como sempre vocês fazem, né? Dá o like aí para dar aquela moral e já deixa os palpites baixo, vai preparando seu relatório aí. Valeu! Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem o intuito da dica de aposta para vocês. É mais uma resenha entre mim e Felipe com um relatório que te traz aqui, né, para justificar o que te acha que vai acontecer. Valeu, só isso. Bom, não podemos deixar de pedir também, né? Esquecemos lá no comecinho, mas é sempre bom lembrar de seguir lá no Instagram, galera. Vai lá, dá uma moral pra gente. Hora ou outra tem uns memes maneiros, tem uma boa resenha, então segue lá também. Show. Sobre a rodada passada, vamos lá. Ceará e Goiás, 1-1. Nós dois acertamos com empate. Show. Bragantino, 2, Cuiabá, 1. O Alisson acertou o resultado e eu cravei o placar. Boa, moleque. Flamengo e Inter, 0-0. Eu acertei o empate. Avaí e Botafogo. Botafogo venceu por 2-1. Nós dois confiamos na vitória do Botafogo. E Palmeiras, né, goleada, 4-0 no Curitiba. Nós dois também acertamos a vitória do Botafogo. Como sempre, aquela rodada mais ou Como menos. sempre, mais ou menos, né? Mais ou menos. Difícil voltar àquela rodada top. Mas quem mandou bem nessa rodada também, Alisson, dos nossos inscritos aí, foi o Denilson, que cravou 3 placares. Boa, moleque. Foi o mito aí da rodada. Salvou a rodada. Salvou. Então vamos que vamos aí para a 31ª. Posso começar? Não. Pode? Manda aí. Vamos lá. Cuiabá e Flamengo. Vamos lá, rapidinho aqui, vou de Flamengo 2-1 em cima do Cuiabá. Cuiabá segue forte em casa, vale lembrar, né? 4 jogos sem perder. A maioria dos seus jogos tem apenas 2 gols no total, né? Aquela curiosidade que segue. E vem levando o gol a 6 jogos seguidos. Já o Flamengo, né, segue meio estável no Brasileirão, mas tem que ficar ligado, né? Já está 2 jogos sem vencer fora de casa. No confronto direto, está 3 jogos sem perder para o Cuiabá. Mas o time é melhor que o do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa, acho que o Flamengo tem chance de vencer, por isso, 2-1. Show de bola. Eu vou de 1-1. Flamengo realmente muito com a cabeça nas Copas, né? Agora mais perto ainda da Copa do Brasil. Cuiabá vem aí com só uma vitória nos últimos 8 jogos, vem numa fase realmente ruim, né? Porém, igual você já disse, muito forte em casa. Agora o Flamengo só venceu um dos últimos 6 jogos, nem parece o Flamengo que a gente tanto fala, né? E 5 desses últimos 6 com gols para ambos os lados. Pelo foco na Copa do Brasil, eu vou de 1-1. Show. Santos e Juventude. Vamos lá, vou confiar no Santos em casa, mais uma vez. Santos 2-0 na minha opinião. Santos nos últimos 7 jogos só venceu uma partida. Últimos 5 jogos levou gol em 4 deles. E as últimas 5 vitórias, 4 foram em casa, né? Então se é para vencer, que seja em casa. Já o Juventude, né, 11 jogos sem vitórias, levaram gol em todos esses jogos. E tem apenas uma vitória fora de casa no Brasileirão. Então tem que confiar no time da casa, apesar, né, além de ser contra o Juventude, que está em último lugar no Brasileirão. Então, Santos, 2-0. Santos 1-0, mesma vibe, né? É um time que manda melhor em casa, apesar de não vir numa fase boa. Vem aí com 5 derrotas dos últimos 6 jogos, mas em casa é sempre muito mais forte, são os seus melhores resultados. Juventude lanterna, a gente só fica aumentando aqui, né, as estatísticas ruins. Realmente está bem complicado. Perdendo os últimos 7 jogos fora de casa, está muito complicado mesmo. 6 deles sem fazer gols, enfim. Então Santos 1-0, fator casa contra um time que está muito mal. Show. Corinthians e Atlético Paranaense. Vamos lá, vamos no time da casa também. 1-0, tô bastante caseiro nessa rodada aí. 1-0 Corinthians, né? Está 3 jogos sem perder. E 7 jogos no confronto direto também. Então vem se dando bem em cima do Atlético. Além de estar numa sequência ótima, né? Nos últimos 10 jogos só perdeu uma. O ataque também segue forte, marcou 2 gols em cada nos últimos 3 jogos. Então dá para confiar legal. Já o Atlético também está numa fase ótima, né? Nos últimos 10 jogos também só perdeu uma, porém foram 6 empates nessa sequência daí. Fato negativo é que não vence 5 jogos seguidos fora de casa, além do que você falou, né? Tá com a cabeça já na Copa e tudo mais. Então, acredito na vitória do Corinthians, 1-0, vitória difícil. Eu vou de 0-0, cara, justamente por isso, né? Corinthians, apesar de ser o melhor mandante do campeonato, vence a maioria dos jogos quando é em casa. O Atlético vem numa fase irregular, né, no campeonato. Só tem uma vitória nos últimos 7 jogos fora, mas o Corinthians, justamente pelo que eu falei do Flamengo, tem agora Copa do Brasil logo em seguida, então dificilmente vai com vontade para esse jogo. O time deve estar todo preparado para a Copa do Brasil, né? Então por isso 0-0, um jogo bem fraquinho. Show. Internacional e Goiás.
Esse eu vou de 2-0 no Inter, né? Inter segue muito bem, né? Já são 9 jogos sem perder e há 3 sem sofrer gol. A defesa está muito bem, enquanto o Flamengo, né, conseguiu segurar no Maracanã. Fato curioso que nos últimos 12 confrontos diretos entre as equipes não houve empate, então acho que vai ter vitória para ambos os lados aí. Já o Goiás está na má fase, né? São 5 jogos sem vencer, sofrendo gol nos últimos 7 jogos, além de ter vencido apenas 4 jogos fora de casa no Brasileirão. Então por isso, Inter boa fase, jogando em casa, 2-0. Eu vou de Inter 2-1, mas aproveito tudo que você disse, realmente, Inter embalou, né, vice-líder aí, apesar do Palmeiras estar cada vez mais perto do título, mas Sim. Não muda que o momento do Inter é muito bom, e seus melhores resultados é muito em função das partidas em casa, que sempre manda muito melhor. As últimas 7 vitórias foram sem sofrer gols, então o time vem realmente muito bem. E o Goiás, né, cara, quem diria, estava tão bem, a gente sempre elogiando, agora o rendimento já caiu demais. Vou de Inter 2-1 mesmo. Show. São Paulo e Botafogo. Eita, mano, jogo difícil. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? São Paulo tá 3 jogos invicto em casa. Vale lembrar que perdeu nos últimos 2 confrontos diretos contra o Botafogo, né? Defesa vem levando um pouco os gols no Brasileirão, é um fato positivo. Foram 3 gols nos últimos 5 jogos. Já o Botafogo vive seu melhor momento, né? Nos últimos 6 jogos venceu 4 vezes. Por que pareça, a equipe joga melhor fora de casa do que jogando em casa. Já são 3 vitórias seguidas fora de casa, né? Isso para comprovar o que eu falei. E o fato positivo é sua defesa, que também vem levando poucos gols. Por isso, eu acho o jogo bem equilibrado, 1-1 na minha opinião. Show, mano. Nosso primeiro placar igual, 1-1 também. Realmente é o placar com mais equilíbrio, né, que eu vi para esse jogo. São Paulo vem numa sequência boa no campeonato, apesar daquela desanimação pelo vice da Sul-Americana. Mas no campeonato realmente está bem, alguns jogos aí já sem perder. E o Botafogo vivendo seu melhor momento nesse campeonato, né? Vem aí com uma sequência boa. Não uma sequência invicta porque teve o Palmeiras no meio do caminho. Sim. Mas no geral, né, com algumas boas vitórias. E com 7 vitórias já como visitante nesse campeonato. Então, momento muito bom do Botafogo. São Paulo não faz mais ou menos boa, 1-1. Vai lembrar que a gente não zicou na rodada passada, né? Exatamente, fomos de Botafogo e venceu. Para quebrar um pouco aí essa brincadeira da zica, né? Isso aí. Mas deve voltar agora, zica. Vamos lá, mano. Fortaleza e Avaí. Vou no time da casa novamente, 3-1 Fortaleza, na minha opinião. Fortaleza está 4 jogos sem perder, os últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. E os últimos 6 jogos, em 5 deles marcou e levou gol, né? A equipe que gosta de marcar e levar gol, joga bem aberto. Já o Avaí, os últimos 10 jogos só venceu uma partida. Das 7 vitórias no campeonato, apenas uma foi fora de casa, além de ter levado 7 gols nos últimos 5 jogos também. Então por isso, acho que o placar aberto aí, ambas as equipes marcam, mas acho que o Fortaleza se dá bem com 3 gols. Então 3-1 Fortaleza. Show de bola, mano. Coincidência, mas outro placar igual, né? Nosso segundo placar igual, 3-1 também pro Fortaleza. Tô bem confiante aí no Fortaleza nessa rodada. Vem numa fase muito boa, né? Só perdendo um dos últimos 9 jogos em casa. E as suas últimas 2 partidas foram com bastante gols, né? Um 3-2, um 3-1. Jogos movimentados que passam mais confiança ainda. Avaí, você já disse, né? Vem aí de uma sequência de derrotas que não vinha acontecendo, né? Pelo menos no geralzão aí do campeonato. E também sofrendo bastante gols aí nessas 2 últimas rodadas. Então, juntando uma coisa com a outra, né? Fortaleza 3-1. Isso aí. Atlético Mineiro e Ceará. Vamos lá, né? Vou de 2-1, Galo, né? Eu acredito que o Atlético está voltando à boa fase, né? Já são 2 vitórias seguidas, né? O que anima o torcedor. Venceu a última em casa, mas estava 7 jogos sem vencer. Então, assim, jogou para fora aquela fase ruim, já vem começando a acostumar com uma história nova de novo. E até que o ataque vinha mal, melhorou nesses últimos 2 jogos também, né? Vem marcando 2 gols nesses últimos 2 jogos. Já o Ceará está 4 jogos sem vencer, 6 jogos seguidos sem sofrendo gols. Os últimos 10 jogos brasileiros só venceu apenas uma partida. E o fato curioso é que nos últimos 9 confrontos diretos, 7 deles foram com mais de 2 gols. Então costuma ter mais de 2 gols nesse confronto. Ou no time da casa, que está começando a se dar bem, 2-1 Atlético Mineiro. Show de bola, mano. Eu vou quase junto contigo. Vou de 2-0 pro Galo. Por tudo que você trouxe, realmente, né? O Galo começando a melhorar, né? Do nada, literalmente do nada. Agora vem aí com 2 vitórias seguidas. Ninguém acreditava mais no Galo, mas deu uma subidinha. Mas ainda assim segue sendo um mandante não dos melhores, né? Das suas 8 derrotas, 5 foram em casa, por incrível que pareça, no campeonato. Já o Ceará, né, vem de uma fase horrível aí, uma vitória nos últimos 12 jogos, sofrendo gols em 11 desses 12, né? Então tá realmente complicado. Por isso, acreditar aí no Galo, 2-0. Fluminense e América Mineiro. Vamos lá, vou de Fluminense 2-1, né? Jogando em casa, não dá pra não acreditar no Fluminense, né? Já vem de 2 derrotas seguidas. A última levando a virada depois de estar vencendo por 2-0, Atlético Goianiense, incrível, né? Fora de casa. Quebrou o que a gente falou, né? Poxa, nem fala. Tava 2-0, eu falei, pô, beleza, daqui a pouco arrumou a virada.
Levou 9 gols nos últimos 5 jogos, é o time que está acostumando a levar bastante gols também. E fato positivo é que não perde em casa há 12 jogos seguidos, então no Maracanã é outra história. Já a América, né, perdeu ontem contra o São Paulo, mas a fase boa, né, continua. Nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, contando com a de ontem. Nos últimos 2 jogos, ambas as equipes marcaram, a equipe vem marcando gol mesmo sendo em casa, fora de casa. E o ataque costuma marcar pouco em seus jogos. Vai lembrar que são placares geralmente magros, né? Mas como é Fluminense jogando na casa do Fluminense, hoje 2-1 Fluminense. Show, mano. Vou junto contigo também, mais um aí. Fluminense 2-1, né? Fator casa, com certeza conta muito. O Fluminense é muito forte como mandante. Você já trouxe a estatística, não vou repetir. E o América, depois de uma grande sequência, melhor momento que vinha do campeonato, agora já são 2 derrotas nos últimos 3 jogos, né? Então, como muda esse campeonato? Mas é bom lembrar que só perdeu 1 dos últimos 6 jogos como visitante, né? Então, sim, tem esse fator interessante aí para o América Mineiro, mas mesmo assim, muito mais forte o Fluminense em casa, 2-1. Show. Coritiba e Bragantino. Acho que eu fui cabeça junto, né? Está ensaiado. Vamos lá, se é para acreditar na vitória, que seja em casa, Curitiba, né? 2-1 em cima do Bragantino. Curitiba nos últimos 6 jogos, Felipe, perdeu fora e venceu em casa seguidamente. Perde fora, ganha em casa. Perde fora, ganha em casa. Virou quase uma fórmula, né? Sim, é aquilo. Joga fora de casa, nem precisa entrar em campo. Já sabe que vai perder, mas em casa já é outra história. Isso aí. Últimas 3 vitórias em casa não levou gol. Ainda tem essa, né? Que quando vence em casa não leva gol. Incrível. E há 6 jogos seguidos que ambas as equipes não marcam em seus jogos, né? Então, tem esse fator aí. Geralmente com a equipe que vence não leva gol. O Bragantino das últimas 10 partidas só venceu uma, justamente a última partida, né? E ainda é um péssimo visitante, 7 jogos sem vencer já. Nos últimos 6 jogos, em 5, ambas as equipes marcaram. Então, por conta de tudo isso, o Curitiba vai vencer em casa e acredito que ambas as equipes vão marcar 2-1 Curitiba. Show, mano. Eu vou de Curitiba 1-0, né? Placar bem magro aí. Lembrando que o Coxa, nessa fórmula dele, já tá no limite ali do Z4. Né? Tá um detalhezinho ali para cair no Z4, então precisa dessa vitória dentro de casa mais do que nunca. Sim. Né? E lembrando que todas as vitórias foram em casa, como a gente sempre fala. Bragantino também é um melhor mandante do que visitante. Das 10 derrotas que teve nesse campeonato, 7 foram fora de casa. Também aproveita muito melhor o fator casa. Como quem tem em casa é o Coxa, 1-0. Isso aí. E para fechar, Alisson, Atlético, Goianiense e Palmeiras. Mano, aí eu vou de Palmeiras, né, 3-1, apesar que o Atlético tá, né, no momento final ali, conseguindo respirar. Já são 2 vitórias seguidas, né, últimos 4 jogos, ambas as equipes marcaram, vale a pena ficar ligado, no ataque sempre marca, mas a defesa leva gol também. O fato negativo é que levou 9 gols nos últimos 5 jogos. Palmeiras praticamente campeão, 4 vitórias seguidas, 5 jogos sem perder, a gente tá 3 vitórias seguidas contra o Dragão. Acredito na vitória do Palmeiras, apesar que o Atlético Goianiense está começando a dar trabalho em casa, como foi o último jogo contra o Fluminense. Show de bola, mano. Eu vou contigo aí de 3-1 pro Palmeiras. Acho que foram 4 placares iguais, né? Sim. Do nada aí. Vai dar bom. Não vai não! Mas vamos confiante. Goianiense, né? Do nada aí voltou a vencer, 2 vitórias seguidas. Até aproveitando para corrigir, acho que eu falei de algum outro time de 2 vitórias seguidas. Então, se já foi, já foi. Mas era sobre o Goianiense, né? Agora que eu reparei aqui. Mas o Palmeiras, né, cara, complicado. O Goianiense surpreendeu o Fluminense, quebrou tudo que a gente falou, mas quanto o Palmeiras já é mais complicado porque o título tá muito perto. Eu só lembro aí, Alisson, além do que você já trouxe, né, não preciso repetir as estatísticas, que tem um detalhe interessante. Nos últimos 3 jogos, confrontos diretos, foram sempre jogos com muitos gols e vitórias pro Palmeiras, né? 4-2, 4-0 e 3-0. Então, né, ajuda ao que a gente disse, 3-1. Show de bola, galera. Fechamos a rodada. Espero que vocês mitem junto com a gente aí. E deixa nos comentários aí seu palpite, hein? Valeu? Valeu.